Oi, gente! Hoje o vídeo não é de passo a passo, hoje o vídeo é para contar um pouquinho para você quem é a alma por trás da marca Querido Biscuit. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Pamela, sou idealizadora da marca Querido Biscuit e estou nesse segmento e nesse mercado há mais de 10 anos. O Biscuit ele entrou na minha vida no finalzinho do ano de 2013, início do ano 2014. E desde lá, nunca mais a minha vida foi a mesma. O primeiro contato que eu tive com o biscuit foi em um evento. Eu fui ajudar uma amiga que era decoradora e fazíamos. Eu sempre ajudava ela no final de semana. Naquela época, eu estava finalizando a minha formação e eu sou professora, sou historiadora. E naquele finalzinho de ano eu já estava finalizando a minha faculdade e eu lembro que eu fazia alguns freelances no final de semana. Eu trabalhava em uma empresa de iluminação, eu era desenhista nessa empresa. E quando chegou numa determinada época, como eu não trabalhava no sábado, eu acabei indo fazer alguns freelances com uma amiga decoradora. E num desses freelances, num sábado, eu tive o meu primeiro contato com a massa de biscuit. Enquanto nós enchíamos alguns balões, chegou uma artesã para entregar a encomenda daquela festa. E quando eu vi um bolo que não era comestível, aquilo me chamou muita atenção. E eu fiquei completamente deslumbrada e apaixonada por aquela peça que não precisava comer, gente, era só decorativa. E eu lembro que o tema era Batman e aquilo me bateu com muita força no coração e eu nunca mais olhei para o biscuit de uma outra maneira. Sempre foi com esse olhar apaixonado, com esse olhar de muita, muita, muita paixão e muito amor. O biscuit me chamou muita atenção. Até então, na minha cabeça, bolo era para se comer e aquele bolo cenográfico ele tinha 2 andares, mas ficava o aniversariante no topo do bolo. E quando eu comecei a ver as lembrancinhas, que também era composta de alguns minis bonequinhos, aquilo me mexeu demais, mexeu demais, e eu nunca mais consegui pensar em outra coisa que não fosse biscuit. Eu lembro que eu conversando com essa amiga minha, né, eu falei assim, viu, o que é isso? Que massa é essa? Só que no ano de 2013, ainda não se tinha tanto acesso à internet. O YouTube estava começando naquela época, né? Assim, não tinha a quantidade de informações na internet que tem hoje, nem era tão acessível assim. E eu lembro que para mim aquilo foi uma novidade, eu jamais imaginei que era possível. Para mim, eu nem dava tanta importância àqueles ímãs de geladeira que minha mãe tinha na porta da geladeira. Aquilo lá para mim era um trocinho, mas não chegava a ser tão chamativo, tão interessante quanto aquele bolo que eu olhei pela primeira vez. Depois disso, eu fui para casa e eu ainda conversei com ela. Ela falou: Pamela, isso daqui é muito difícil de se fazer, é muito difícil de ter acesso, não sei o quê. E eu fui para minha casa e eu confesso que a partir daquela noite eu já não tive mais paz. Eu ficava pensando no biscuit, o que era aquilo, de que maneira que aquilo, sabe? Aquilo não saiu da minha cabeça. E o que aconteceu, gente? Passou alguns dias, eu lembro que eu estava no meu serviço, num período de intervalo lá, eu abri o computador, eu entrei na internet e pesquisei biscuit. E aí, gente, não tinha. Aí eu achei um link lá que, ensinando a fazer uma porcelana fria. E era a única coisa que eu tinha. Era uma receita ensinando a fazer a massa. Mas, gente, parece doideira. Parece doideira. Como que foi esse início? Eu lembro que eu peguei aquela receita e eu levei para minha casa. E ali eu comecei a saga de tentar fazer uma massa, porque na minha cabeça eu iria tentar fazer a todo custo. Ninguém ia tirar aquilo da minha cabeça.
E eu comecei e fui mexendo, até que um dia eu descobri, eu comprei, na verdade, até que um dia eu corri lá numa loja de materiais de construção e comprei o meu primeiro quilo de cola branca. Porque a massa do biscuit, para quem não conhece, ela é uma mistura entre o amido de milho e a cola branca. E aí a gente colocava ali uns pinguinhos de limão ou de vinagre para para conservar. E, gente, ali foi o meu primeiro desafio. Vou criar a minha própria massa. E aí, hoje, nós sabemos que o mercado, ele oferece pra gente massa já tingida, massa pronta, enfim, mas naquela época não. Naquela época, o que eu tinha era uma receita pela internet. E eu tava torcendo muito para que aquilo desse certo, porque eu estava disposta a criar aquela receita. E fiz a primeira massa. Deu certo? Não. E ali, gente, eu fiquei meio que vidrada naquilo. Sabe quando o teu coração, a tua intuição fala, vai mais uma vez, vai mais uma vez. Eu fiz o primeiro quilo, não deu certo, o segundo quilo, porque naquela época, gente, a gente tinha que cozinhar no fogão ou no micro-ondas. E aí eu fui tentar primeiro fazer no micro-ondas, não deu certo. Eu fui tentar fazer no fogão, não deu certo. Voltei pro micro-ondas, não deu certo. Voltei pro fogão, também não deu certo. E eu fui ficando triste porque eu já estava na quinta massa, na quinta receita. E na época eu lembro, gente, que eu já tinha gasto uma média de uns 200 e pouco e o salário nem era tão alto assim. Então eu já estava cometendo uma loucura, porque eu estava gastando um dinheiro que não estava dando retorno nenhum. E eu lembro, gente, que mesmo assim eu insisti. Quando eu cheguei na sétima tentativa, bum, deu certo. E eu tinha feito pelo micro-ondas. E pelo micro-ondas daí deu certo na sétima. Consegui cozinhar a minha massa. Aí tirei do micro-ondas, sovei. Armazenei dentro do saquinho, deixei descansar. E no dia seguinte, eu não vi a hora de chegar o dia seguinte para mim tentar fazer a minha filha. Tentar fazer a minha filhinha pela primeira vez. E eu lembro que no dia seguinte, eu não tinha noção, gente. Não sabia como tingir, não sabia como conservar a massa, não sabia nada. Só fui pro rumo. E eu lembro que eu consegui dar a minha primeira massa. E eu lembro que eu fiz a minha pequena filha toda transparente, porque na minha cabeça eu iria pintar depois com tinta. Fiz toda transparente na massa natural, porque eu não sabia que tinha que tingir a massa. E eu montei todinha aquela boneca. Detalhe, no dia seguinte, a minha boneca estava toda rachada, estava toda despedaçada em cima da mesa. E aquilo me senti muito frustrada. Mas desistir não era uma opção para mim. E eu fui fazer de novo, e eu fiz de novo. Um tanto da massa eu perdi, porque um tanto da massa eu deixei meio que exposta ao ar, e aí aquilo começou a entrar em processo de secagem, então eu tive que descartar aquilo. Gente, esse foi o meu início. E eu lembro que daí a minha filha ficou toda rachada, aí eu joguei ela, fiz outra, até entender, gente, que existem processos de secagem e etapas de modelagem. Então, depois, gente, de muita luta, depois de muita briga comigo mesma, tentando me superar, eu consegui chegar na textura ideal da massa, consegui aprender como que se armazenava da maneira correta, lembrando que não existia nenhum tutorial que existe hoje, era tudo na raça mesmo. E graças a Deus, gente, devido a muita teimosia, eu cheguei até aqui e hoje a minha marca, graças a Deus, ela tem sustentado a minha casa. É a renda principal da minha casa, é o biscuit. Então, eu tenho muita gratidão a Deus. E tem mais isso, gente. Tem mais essa parte também que eu vou compartilhar com vocês.